sou a Jane Cruz, enfermeira e mestre em gerontologia. Desde a minha formação atuo no processo formativo de diversos profissionais de diferentes níveis, como auxiliares, técnicos e enfermeiros. Nos últimos anos, a minha carreira ela foi direcionada para a área do envelhecimento. Neste período, fiquei à frente dos cursos de cuidadores de idosos e, a partir daí, atuei frente a uma startup na área do envelhecimento, o que me possibilitou um amplo desenvolvimento no atendimento dessas pessoas idosas. Hoje, a minha carreira ela se direcionou, em duas etapas. Primeiro, na parte educacional, no processo formativo de novos profissionais, e segundo, no atendimento de estimulação cognitiva para pessoas idosas. Bem, o que eu percebo dentro dessa vivência, desse período, que é muito importante que todos nós profissionais que atuemos aí junto aos idosos se mantenham atualizados com informações aí sobre o envelhecimento e tudo que envolve o idoso. E estou aqui para ajudá-los neste processo de aprendizado e desenvolvimento profissional. Olá, eu sou a Jane Cruz, bem-vinda ao canal. Nosso primeiro tema tratarei de conceitos básicos, trarei algumas legislações e alguns conceitos sobre o idoso e sobre o cuidador de idoso. Então seria cuidador versus idosos, ou idosos versus cuidador. Quem é o idoso, né? Vamos começar fazendo essa reflexão. Quem é a pessoa idosa? De acordo aí com a legislação, a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, ela é classificada aí como uma pessoa idosa. Para a Organização Mundial de Saúde, o idoso é todo indivíduo com idade igual ou superior a 60 anos. O mesmo entendimento está presente na Política Nacional do Idoso, que é a Lei 8842, de 1994, e no Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741, de 2003. Então, todas essas leis, elas se convergem para o mesmo conceito, elas classificam o idoso, todo indivíduo com 60 anos ou mais. Quando a gente fala da primeira lei, falando da Organização Mundial de Saúde, ela tem como objetivo assegurar aí os direitos sociais do idoso. Entre eles estão quem? A saúde, a habitação, o transporte, o esporte, o lazer, assistência social, a cultura, a habitação e os meios de transporte, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. Então, recapitulando aqui, quando a gente fala da primeira lei, eu estou assegurando ao idoso todos os direitos que são inerentes a qualquer ser humano, que já está garantido na Constituição de 1988. Porém, ainda falho dentro do processo de envelhecimento. Já a segunda lei, falando do estatuto, ela visa o quê? Regular todos esses direitos, né? Uma veio para assegurar e essa segunda ela veio para regular todos esses direitos, concedendo a quem tem 60 anos ou mais, por exemplo, um atendimento preferencial nos espaços públicos e privados e prioridade nas formulações das políticas públicas, e sociais específicas. A Organização Mundial também, ela classifica aí o envelhecimento de 4 formas, porque com o processo aí, com o envelhecimento mundial, ou até mesmo populacional, vamos falar assim, o envelhecimento mundial, o envelhecimento populacional, o que a gente percebe?
o idoso, ele está mais longevo, a qualidade de vida tem melhorado, a expectativa de vida também. Isso se deve a dois fatores, que é a diminuição da taxa da natalidade e o aumento da longevidade. Então, os nossos idosos, eles estão vivendo mais anos. Então, com isso vem uma nova classificação definida aí pela Organização Mundial de Saúde. Meia-idade, que vai ficar entre 45 e 59 anos. Aí a gente tem o idoso de 60 a 74 anos. Após essa classificação, a gente já traz o ancião, que ele pega da faixa etária de 74 a 90 anos. E a velhice extrema, que vai ser a partir dos 90 anos até o tempo de vida biológica, né? Então, a partir daí, a gente classifica como ancião. E aí, dentro dessa característica, quem é o cuidador de idoso, né? E a classificação desses tipos de cuidador. Então, antes de entender quem é o cuidador, vamos voltar um pouquinho na raiz da palavra, né? Então, entender primariamente a palavra cuidado, que aí quando a gente entende a palavra cuidado, a gente vai entender a classificação do conceito lá do profissional, né, da categoria profissional cuidador de idoso. Então, se a gente voltar lá, essa palavra ela deriva do latim cogitare, cogitarus, né? Então vem dessa referência. Quando a gente fala cogitare, significa cogitar, pensar, colocar atenção, ter zelo, né? Olha o quão profundo é o sentido amplo dessa palavra. E cuidado significa atenção, precaução, zelo, carinho, encargo, responsabilidade. Cuidar é servir, né? Então a gente vem dessa referência, cuidar é servir e oferecer ao outro aí uma forma de serviço ou resultado dos seus talentos. Preparo e escolhas é praticar o cuidado, é cuidar, também é perceber a outra pessoa como ela é e como se mostra, seus gestos e falas, sua dor e limitação. Portanto, ser cuidado envolve competências como prestar cuidados de forma individualizada, cuidando do corpo físico, cuidar das questões emocionais e também não esquecer da história de vida dessa pessoa. Então, quando eu falo aí dos tipos de cuidador, a gente pode perceber aí três características principais. Então, eu tenho o cuidador informal, que tem uma relação familiar, uma relação de parentesco, né, que envolve toda uma responsabilidade aí, o que em contrapartida pode trazer também uma sobrecarga. Já no outra categoria, eu tenho o cuidador formal, que ele não tem relação de parentesco, então ele tem uma formação, passa por um processo formativo, por uma qualificação e é certificado para atuar como cuidador formal. E aí a gente tem a terceira categoria, que é o cuidador profissional. Esse cuidador profissional, ele pode estar inserido também dentro da classe da enfermagem. Então, ele tem uma habilitação barra qualificação aí de um nível técnico, que pode atuar também frente ao cuidado do idoso. E aí, se a gente pensar um pouquinho nesse cenário do cuidador, então vamos voltar um pouquinho na linha do tempo. Então, cuidador, ele vem dessa referência do cuidado, e se eu voltar na linha do tempo, ele já existia há décadas, há milênios atrás, essa referência do cuidado, de ter atenção, ter zelo. O cuidado, ele é muito inerente do ser humano. Em contrapartida, se eu falar em profissionalização, nós temos aí a CBO, que a CBO, ela passa a existir, né? Ela passa a existir, não, ela passa a reconhecer, né, como profissão o cuidador de idoso a partir de 2002. Então, a partir de 2002, a gente tem o reconhecimento da profissão de cuidador de idoso por meio da categoria, né, da família dos cuidadores infantis, especiais, adultos e idosos. E aí a gente tem o código 5162, dígito 10, né, que especifica quem é esse profissional.
E aí ele fala para nós nessa categoria, nessa definição, ele define o cuidador como alguém que cuida a partir dos objetivos aí estabelecidos pelas instituições especializadas ou responsáveis de direitos, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação, lazer da pessoa de qualquer idade, que estejam necessitando de cuidados por estar acamada, com limitações físicas ou mentais, com ou sem remuneração. A seguir, algumas tarefas, né, que envolvem aí e que fazem parte da profissão do cuidador, da rotina do cuidador. Então, primeiro ponto, o cuidador ele atua como elo, né? Elo entre a família e os serviços de saúde, e o centro desse elo é a pessoa idosa. Então, eu tenho o idoso e entre essas pontes nós temos o cuidador que atua junto à família, junto aos profissionais da saúde, a equipe multidisciplinar. Ele faz o papel de escuta ativa, né? Então, ele está atento, ele é solidário com a pessoa idosa, a pessoa cuidada. Ajuda nos cuidados de higiene, né, nas necessidades básicas humanas, alimentação, vestimento, locomoção, transporte, acompanhamento em atendimentos aí da equipe multidisciplinar. Estimula, né, e auxilia nesse processo de oferta alimentar, ajuda na locomoção e das atividades físicas aí como andar, tomar sol, prática de exercícios físicos, estimula nas atividades de lazer e ocupacionais, realiza mudanças aí no posicionamento da cama, na cadeira, massagem de conforto, administra as medicações conforme prescrição médica ou da equipe de saúde, né, sobre a orientação da equipe de saúde, comunica a equipe de saúde sobre o estado, sobre as mudanças do estado de saúde da pessoa idosa, outras situações que fizerem necessárias para a melhoria aí da qualidade de vida e recuperação da saúde dessas pessoas idosas. Então, percebe-se que o cuidador ele tem um amplo papel, um amplo desenvolvimento dentro desse segmento. Estou aqui para ajudá-los neste processo de aprendizado e desenvolvimento profissional. Muito obrigada por me assistir. Até a próxima.